look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake, and in the end you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up. Well, I won't give up on us. God knows I'm tough. He knows we got a lot to learn. God knows. Boa tarde a todos. Com muita alegria, estamos aqui hoje para celebrar e testemunhar diante de Cristo o matrimônio de Pedro e Natália. Eles se conheceram em 2022, em uma noite comum na faculdade, sem imaginar que aquele encontro mudaria tudo. O que começou com uma conversa tímida, logo se transformou em longas trocas de mensagens, risadas, afinidades e um carinho que crescia a cada dia. Vieram os primeiros encontros, o frio na barriga, os finais de semana juntos. E aos poucos, o namoro ganhou força e profundidade. Vieram momentos especiais, como a primeira viagem, as longas conversas sobre a vida, os almoços em família, o apoio nos dias difíceis e as conquistas comemoradas de mãos dadas. Juntos, cresceram como pessoas e como casal. Passaram por mudanças, desafios e amadurecimentos. E em todos esses momentos, perceberam que havia algo maior os unindo. A certeza de que foram feitos um para o outro e que Deus esteve presente em cada passo dessa caminhada. Hoje, depois de tantas histórias compartilhadas, eles escolheram transformar esse amor em um sacramento. Um compromisso não apenas diante das leis humanas, mas diante do amor divino, que tudo sustenta, que tudo acolhe e que tudo transforma. É um dia de profunda gratidão por tudo que já aconteceu até aqui.
que esta cerimônia não seja apenas uma formalidade, mas um verdadeiro testemunho da presença viva de Deus no amor entre Pedro e Natália. Duas almas unidas pelo amor e pela fé, que hoje tornam-se uma só diante de Deus. Sintam-se convidados a viver este momento com o coração aberto e cheio de bênçãos. A nossa família é o bem mais precioso que temos. É nela que está o alicerce. O amor se fundamenta, cresce e se realiza na família. Não existe missão mais bela e difícil do que criar e educar um filho. Ver os filhos seguirem sua própria vocação, formando uma nova família, é sinal de dever cumprido. Hoje, como fizeram no passado, ao ensiná-los a caminhar, os pais confiam neles para seguir seus próprios caminhos. Com gratidão, recebemos os pais do noivo, Pedro Ivo e Ivanir, e os pais da noiva, Celso e Roseni, que tanto se dedicaram até esse momento especial. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Maria, Mãe Santa, Esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado ao seu lar, Jesus, Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Os padrinhos são escolhidos com todo carinho pelos noivos, para caminhar ao lado dessa nova família que agora se inicia. São pessoas que já estiveram presentes em momentos marcantes e que hoje representam apoio, força e cumplicidade nesta nova etapa da vida. São amigos que compartilham vivências, aprendizados e que estarão sempre por perto, seja para celebrar as conquistas ou amparar nos desafios. Com muito amor, vamos receber os padrinhos. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você. Quando o mundo não puder te entender, foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Então, deu-lhe uma companheira. Por isso, ele deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, um só coração. Com alegria, vamos receber o noivo Pedro, acompanhado de sua mãe. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo
detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, eu enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Neste momento, recebamos com profundo respeito e devoção as imagens de Nossa Senhora Aparecida e da Sagrada Família de Nazaré. Que a presença dessas santas imagens neste altar seja sinal da bênção de Deus sobre este matrimônio. E que Maria Santíssima, com seu amor materno, interceda junto a Jesus por este casal que hoje une suas vidas. Que José, Maria e o menino Jesus, modelo perfeito de família, inspirem os noivos a construírem um lar firmado na fé, no amor e na fidelidade. Com reverência, acolhemos as imagens. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes Eis agora aqui, disse o homem, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso, a mulher deixará seus pais para se unir ao seu esposo. Convido a todos a se colocarem em pé, como já estão, e com o coração cheio de emoção, saudando-a com os nossos olhos e o nosso carinho, recebamos a noiva Natália, acompanhada de seu pai.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes, aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos Pedro e Natália resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige e depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Pedro e Natália, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos nos sentar, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu a Adão. E Adão exclamou: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem o Senhor, que trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor, que trilham seus caminhos. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenham a bondade de vos sentarem, menos vocês dois, Pedro e Natália. Vocês ficam de pé agora com o Padre. E não é por castigo. Estar em pé e estar pronto, Pedro e Natália. Estão prontos, né, para viver esse sacramento do matrimônio. Nervosos, pais, olha, hoje cedo estavam tremendo esses dois. Mas aqui estão, nervosos porque é um momento importante, porque é uma decisão importante. E que bom, Pedro e Natália, ver um casal jovem tomando uma decisão de gente madura. Casar-se. Isso é muito bonito. Isso é forte. Isso é decisão de gente grande. Casar-se. Que bom, um casal jovem como testemunho na igreja, testemunho diante dos que estão aqui. Se tiver alguém aqui que está há 20 anos sem casar, que hoje trema por ver vocês como jovens casando. Esse é um grande sinal, um grande testemunho diante da comunidade, mas especialmente diante da igreja. Pedro e Natália, hoje nós nos encontramos reunidos nesta igreja para celebrarmos sacramentalmente a união matrimonial de vocês. Aqui reunidos familiares, amigos, muito nos alegramos em participar deste momento único e eterno, de alegria, de fé, de amor, de promessa e de compromisso. O dia em que o Pedro se torna uma só carne com a Natália. Que a Natália se torne uma só carne com o Pedro. Todavia, a realidade vista pelos nossos olhos humanos parece nos mostrar algo diferente. Pedro e Natália continuarão a ser pessoas únicas, com ideias, com personalidade, com amigos, com gostos e particularidades, com decisões diferentes e até mesmo com uma caminhada de fé única. Uma só carne, no entanto. Estaria a palavra de Deus enganada ao afirmar que são uma só carne e nos enganando, dado que continuam a ser únicos, individuais? Seria apenas poesia, como tantas belas expressões que tematizam o amor, mas que não são mais do que palavras que deleitam os ouvidos sem tocar nossas vidas? Eis, portanto, Pedro e Natália, a inspiração fundamental que deve acompanhar a vida matrimonial de vocês. Qual? Um olhar de fé. Sim, um olhar sacramental, um olhar de fé, que supera o mero olhar humano. É preciso converter nosso olhar e olharmos a partir da fé, sob a ótica divina. Isso significa dizer, primeiramente, Pedro e Natália, em um olhar de fé, que Deus os preparou um para o outro. A história de vocês não começou simplesmente quando se conheceram na faculdade, por terem amigos em comum, nem no dia em que foram ao barzinho e ali começaram a conversar, mesmo com timidez. A história de vocês não começou quando começaram a namorar, ou quando Pedro veio morar em Planalto, quando decidiram morar juntos. Não, a história não começou em nenhum desses momentos.
A história começou muito antes. Desde o coração de Deus, Pedro foi pensado, criado por Deus para amar a Natália. Natália, você foi pensada e criada por Deus para amar o Pedro. É radical nós afirmarmos isso. Portanto, é preciso um profundo olhar de fé. Este tempo de namoro, de noivado, Pedro e Natália, não foi mais do que tempo de discernimento para hoje poder afirmar. E vocês vão olhar um para o outro agora e vão dizer: eu creio que Deus criou você para mim. Isto. O sagrado matrimônio é a maior confirmação sacramental desta realidade de fé. Mas é preciso ir além, um olhar de fé. Vocês devem ser um sacramento vivo. Os sacramentos apontam e manifestam a graça de Deus agindo no meio de nós. Do mesmo modo que ao vermos a água ser derramada sobre a cabeça de uma criança, de um novo cristão, vemos mais do que água, vemos o sacramento do batismo. Desta mesma maneira, olhando para vocês, Pedro e Natália, precisamos ver mais, ver um reflexo de Deus Trindade. Esta é a missão que vocês recebem neste dia santo. E vejam que bonita e profunda esta imagem. Criados à imagem e semelhança de Deus, para manifestar a imagem de Deus no mundo. Ensina-nos a fé. Deus, 3 pessoas realmente distintas, mas um só Deus, uma só natureza, uma só substância divina. Pedro e Natália continuarão a ser 2 pessoas, com ideias, pensamentos, personalidades, sentimentos e decisões diferentes. Mas este é o grande milagre do sacramento do matrimônio, fazê-los uma só carne, uni-los pela graça divina. O que manterá este matrimônio é exatamente a capacidade de comunhão e de unidade. Colocar o matrimônio em primeiro lugar e acima das preocupações, dos interesses e dos compromissos pessoais. Saber ceder e renunciar em prol deste matrimônio. São diferentes, mas não se pode pensar unicamente a partir de si. É preciso viver de tal maneira que Deus Trindade e comunhão se manifeste na vida de vocês. Isso não sem desafios, sem lutas, sem renúncias e dificuldades. Olhando para vocês, Pedro e Natália, nós precisamos ver mais. Precisamos ver um sinal visível no mundo do amor de Cristo pela igreja. O amor não se manifesta apenas nas bonitas palavras de carinho, de afeto, nos momentos de alegria. Não, o amor se manifesta sobretudo na capacidade de se entregar, de se esvaziar, de renunciar pelo bem do outro, de derramar o seu sangue pelo outro. Toda a vida de Jesus Cristo foi entregue. Ele se esvaziou pela nossa salvação e na cruz se manifestou a plenitude deste amor, derramou o seu sangue por nós. Maior prova de amor não há, e é nesta prova de amor que tem que se espelhar esse matrimônio, Pedro e Natália. Esta é, portanto, queridos Pedro e Natália, a grande missão que hoje vocês recebem neste sagrado matrimônio, de serem sacramento, sinal do amor de Deus Trindade, sinal do amor de Cristo pela igreja. Assim vocês construirão sua casa sobre a rocha, como nós ouvimos no Evangelho, como o homem que ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Mas para viverem tão grande missão, vocês não estão sozinhos. Hoje recebem a graça do Espírito Santo, tão necessária para esta vida matrimonial. E eu gostaria de presenteá-los com alguns símbolos para ajudá-los nesta vivência do matrimônio. Em primeiro lugar, com um vinho. Talvez não tão bom quanto o que Jesus realizou em bodas de Caná, mas um presente. Neste vinho, Pedro e Natália, um sinal, um símbolo que vai além do vinho. Em Caná da Galileia, Maria, Nossa Senhora, era presença atenta
e Nossa Senhora entrou no início desta celebração também. Ela diz: eles não têm mais vinho. O vinho é símbolo do amor, da alegria, do calor. Faltava lá em Caná de Galileia, faltava aquele matrimônio, o que era essencial. Faltava o amor, faltava a alegria, faltava o calor do perdão, do diálogo, da compreensão. No matrimônio de vocês, quando o sonho que um dia Deus sonhou e que vocês sonharam tender a se ofuscar, porque disse o Evangelho: virá chuva, virá tempestade, virá vento, que vão bater contra esta casa. Quando esse amor tender a se ofuscar, Maria também dirá: eles não têm mais vinho. Quando faltar o vinho da alegria, o vinho do amor, o vinho do perdão, o vinho da compreensão e do diálogo, como em Caná, ela também vai dizer para vocês: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei o que Jesus disser. Não pode faltar vinho, Pedro e Natália, no matrimônio de vocês. Seja o vinho degustado juntos, aproveitando a presença um do outro, seja o vinho que enche de alegria e também de amor este sagrado matrimônio. Um outro símbolo da vela, que será acesa no círio pascal, e portanto um sinal do Cristo ressuscitado na vida e no lar de vocês. Nesta vela, também um sinal para este matrimônio que gostaria de partilhar com vocês. A chama do amor que hoje se acende pela graça do Espírito Divino se manterá acesa se vocês rezarem diariamente, alimentarem o matrimônio dominicalmente, todo domingo. Nenhum domingo sem missa, Pedro e Natália. Nenhum domingo sem missa. 1 hora da semana de vocês para Deus na missa. Sábado à noite, domingo de manhã, podem escolher. Mas nenhuma semana sem missa, sem Eucaristia. O matrimônio também se mantém pela presença constante no altar da Eucaristia. O matrimônio se manterá, então, dominicalmente à mesa da Eucaristia, como farão hoje, inclusive. Se manterá procurando a graça do sacramento da reconciliação, enquanto mantiverem vivo um diálogo amoroso e respeitoso, sincero e misericordioso, capazes de perdoar e de compreender. Nos momentos mais difíceis da vida matrimonial de vocês, de hora em diante, acendam esta vela, rezem juntos, mesmo que entre lágrimas, mesmo que bicudo, e o Senhor não lhes faltará, não lhes faltará. É a graça desse matrimônio, também pela oração, também por esta vela acesa. Por fim, um outro símbolo, um guarda-chuva. Pedro, pode abri-lo, por favor. Podem ficar debaixo. Pedro e Natália, a partir de hoje, vocês precisam se lembrar que estão debaixo do mesmo guarda-chuva. E é assim, quando nós temos um guarda-chuva só para andar em dois, é juntinho, né? Senão se molha. A partir de hoje, debaixo do mesmo guarda-chuva, que um precisa ser proteção para o outro, que um precisa proteger o outro dos ventos e das tempestades que virão contra esta casa. Como é triste, Pedro e Natália, quando um casal se divide e não protege mais o seu companheiro ou a sua companheira, e se deixa levar por palavras que vêm de fora e começam a dar importância a tudo isso. Como é triste quando o esposo ou a esposa puxa o guarda-chuva mais para o seu lado e esquece que tem alguém do outro lado, do seu lado. Protejam-se um ao outro, protejam o sagrado matrimônio de vocês. Protejam o matrimônio de vocês alicerçando-o na rocha da oração, da Eucaristia, da Palavra de Deus. Rezem juntos todos os dias. Participem e celebrem dominicalmente a Eucaristia na comunidade de fé. Não durmam sem pedir, sem dar o perdão um ao outro.
Fazei o que ele vos disser, é o que Maria diz. E o que ele vos diz? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Aprendam a dar a vida um ao outro, um pelo outro. E Jesus ainda diz: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Uma casa construída sobre a rocha, uma família protegida pelo guarda-chuva da oração, dos sacramentos e da palavra de Deus, não poderá ser abalada por vento contrário. E de modo especial, Pedro e Natália, lembrem-se que a meta não é esse mundo, a meta é o céu. Pedro, tua missão é ajudar a Natália a ir para o céu. Natália, tua missão é ajudar o Pedro a ir para o céu. E lá nós nos encontraremos, vivendo a nossa vocação, aquilo para o que fomos chamados. Contem com a igreja, não estão sozinhos jamais. Contem sempre com o auxílio da igreja, com o auxílio desses que vocês convidaram também e de tantos amigos que encontrarão ao longo da vida, no caminho da fé, mas especialmente com os amigos encontrados na igreja, fundados na igreja, na rocha firme da fé. Que o Senhor os abençoe e lhes fortaleça nessa missão que agora assumirão diante do altar do Senhor. Pode fechar, por favor, e entregar o guarda-chuva também. Caros noivos Pedro e Natália, viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote, da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir os compromissos e todos os deveres do matrimônio. Natália e Pedro, pode vir um pouquinho mais perto do padre. Viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e de prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Pelo menos 10, então, tá bom? Um para ser padre, uma para ser irmã. Os outros 8 podem escolher uma outra profissão. Filhos, Pedro e Natália, filhos. Nada de um filho só. Tá? Tenham filhos, é um dom de Deus. A finalidade segunda do matrimônio é a geração de filhos. Tenham filhos para a igreja, para a família também. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Pode ficar de frente um para o outro? Eu, Pedro, te recebo, Natália, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Natália, te recebo, Pedro, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus
confirme este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor. As alianças que agora serão abençoadas traduzem e expressam para Pedro e Natália o compromisso recíproco de fidelidade e ajuda mútua. Recebe essa aliança, sinal do meu amor, sinal do eterno amor de Deus, dos sonhos que sonhou, fidelidade até o fim, na alegria ou na dor, para sempre, para todo sempre. A aliança tem valor, pois moldada foi, o ouro no fogo se purificou. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro, em sinal de amor e de fidelidade. Amém. Natália, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pedro, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Casados estão, podem se beijar também. Uma forte salva de palmas. Para que o amor de Pedro e Natália faça deles um lar sólido e estável, como a casa construída sobre a rocha, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que a celebração deste matrimônio nos leve a acreditar na força do amor, que é eterno, porque vem de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Por todas as famílias, para que sejam verdadeiras comunidades de amor e vida, sinais vivos da comunhão de pessoas que existem em Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida, e por todos que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Quero convidar os pais da Natália, os pais do Pedro, a colocarem-se ao lado dos seus filhos, para junto com o Padre, darmos esta bênção. Vocês, pais, têm o dom de abençoar. Podem estender as mãos junto com o Padre, para nós abençoarmos este casal. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher à vossa imagem e quisestes cobrir de bênçãos a sua união. Nós os pedimos por estes vossos servos, que hoje se unem pelo sacramento do matrimônio. Desçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa Natália e sobre Pedro, seu companheiro de vida. Que a força do vosso Espírito inflame do alto seus corações,
Assim, encontrando a felicidade no amor conjugal, adornem de filhos o seu lar, enriqueçam a igreja com sua presença, sirvam a todos de exemplo. Na alegria vos louvem e na tristeza vos procurem. Sintam em seus trabalhos vossa assistência e nas aflições vosso consolo. Que eles celebrem com seus irmãos e irmãs a sagrada liturgia e deem ao mundo o testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que os cercam chegar ao reino do céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem levantar-se, obrigado aos pais. Pedro e Natália, vocês receberão a Eucaristia neste momento. Sinal de entrega e de amor de Cristo, sinal profundo. Repito, o matrimônio se mantém também pela vivência eucarística. Recebam a Eucaristia sempre, sempre que possível. Vivam a missa dominical, é fonte inesgotável de graça na vida dos fiéis. Bom? Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Felizes os convidados, hoje vocês, Pedro e Natália, felizes porque convidados à mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. No corpo de Cristo. Natália, no corpo de Cristo. Ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Chegou ao final, Pedro e Natália.
Viu? Nervosismo. Por isso lhes disse, é preciso viver o nervosismo. A celebração é tão rápida, a gente está tão envolvido, passa num piscar de olhos. Por isso até o nervosismo faz parte desta celebração. Até a tremedeira, até ficar amarelo desde ontem, filho. Isso tudo faz parte, porque essa é a beleza do sacramento do matrimônio, que vocês acabaram de celebrar. O nervosismo, aquilo que dá certo, aquilo que não dá tão certo, é assim. Mas que bom testemunhar a aliança matrimonial de vocês, Pedro e Natália. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre vós, de modo especial, sobre o Pedro e a Natália, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Momento de homenagem dos noivos, à família, aos avós, aos tios. Hoje queremos expressar nossa imensa gratidão à nossa família, que sempre foi base de amor, fé e apoio. Aos nossos pais, que nos ensinaram os valores da honestidade, da paciência e da fé em Deus. Nossa eterna gratidão. De maneira especial, prestamos homenagem aos nossos avós, vô José, vó Maria, Helena, vó Dalila, que continuam sendo fonte de sabedoria, carinho e inspiração em nossas vidas. E aos nossos avós que já partiram, vô Aldino, vô Eduardo, vô Emílio Daniel, vó Celita e especialmente vó Nair. Gostaríamos também de citar os nomes dos nossos tios que vivem em memória: tio Zeca, tio Silvério, tio Beto e tio Antônio. Sabemos que todos estão conosco em espírito, abençoando este momento com seu amor e orações. Vó Nair esteve conosco desde o início da nossa jornada e, embora tenha partido recentemente, sua presença e amor continuam vivos em nossos corações. Sua sabedoria, bondade e fé marcaram nossas vidas de forma imensurável e sentimos sua falta, mas também sua proteção e bênção nesse momento especial. Este dia é possível graças ao apoio, amor e exemplos de todos vocês. Que Deus continue abençoando nossa família com saúde, paz e harmonia. Dedicamos a todos vocês com muito carinho a música Oração pela Família, que expressa todo o nosso amor e gratidão. Que ela seja um lembrete de como cada um de vocês tem sido fundamental em nossas vidas. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.